Eu sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a orfandade, a ansiedade, a procrastinação, a codependência anulativa e impositiva, a codependência química e alcoólica, a ira e a sexualidade distorcida. O meu nome é Carlos Alberto. Oi. Sou um de 6 irmãos, de família humilde, sendo bem possível que não tenha sido planejado. Minhas lembranças são dos 5 anos em diante. Um período de cuidado dos pais, sendo o meu pai um trabalhador, sem formação específica, seguia uma jornada de trabalho intensa, de segunda a sábado, até onde me lembro, em todos os trabalhos que teve, convivendo com os filhos às noites e tardes de sábado e domingo. Nesse período, nos sábados à tarde e nos domingos, nós tínhamos um quintal de 10 por 30, 300 metros quadrados, e isso há alguns anos atrás. Ele tinha uma criação, nós tínhamos uma criação de patos, galinhas, preás, porco. Era interessante e legal para uma criança, para mim, talvez para minha irmã mais nova e mais velha que eu. Porém, ele era um tanto durão, sempre não deixando se aproximar, não deixando ajudar, coisa que com certeza uma criança quer fazer. Só não sabe como, né? Mas quer fazer. Minha mãe do lar, recordo-me que sempre presente com os cuidados de mãe. Eu tenho umas lembranças boas da minha mãe com as, eu diria, mandigas hoje, né? Mas com os hábitos dela de colocar arruda com leite no ouvido, de colocar mamona frita na barriga, de colocar batata na cabeça para passar as dores do ouvido, da barriga, da cabeça. Mas era uma coisa legal para uma criança. Ambos eram analfabetos. Desculpa, vou voltar aqui. Minha mãe do lar, recordo-me que sempre presente com os cuidados de uma mãe. Ambos eram analfabetos, porém cientes das necessidades de cuidar dos filhos. Coloquei um adendo aqui. Até onde eles entendiam ser os cuidados, né? Eles cuidaram. E foi importante depois para mim no futuro esse gesto de afeto e de cuidado. Tornou algumas coisas no futuro menos complicadas. O pai procurando sustentar a casa e a mãe cuidar dos filhos da casa. Amparo que ajudou as coisas a não serem piores do que se tornaram no futuro. Fui à escola por volta dos 7 ou 8 anos. Uma experiência difícil no início, pois era tímido e retraído. Porém, fui me adaptando conforme os anos. Desfrutei de uma infância tranquila, com diversas brincadeiras da época, da época, né? Que a gente costuma, como mais velho, lembrar, né? Não tinha tanto celular e essas coisas todas, a gente brincava de fubeca, de peão, nadava no rio, e comia com a mão suja. Então, aqui, na pré-adolescência, desfrutei de uma infância tranquila, com diversas brincadeiras da época, quando não estava estudando. Ou então brincando com os meus animais lá, com os animais da minha família. Na pré-escola, ainda tímido, despertei para a sexualidade em meio a experiências observadas entre a rapaziada da época. Acredito que vulnerável e sem orientação dos pais, o que era uma curiosidade tornou-se um envolvimento, e em meio a um abuso sofrido, o que era curiosidade tornou-se envolvimento em meio a um abuso sofrido. Na adolescência, confuso e refém de uma intensa compulsão, iniciei e mergulhei em envolvimentos sexuais intensos. Vivendo uma vida dupla, mergulhei no álcool, conheci as drogas. Isso perdurou até os 22 anos. Em meio a essa turbulência de crises de identidade, vida promíscua, uso de álcool e de drogas, ainda tive a oportunidade de ter uma vida profissional, trabalhando desde os 12 anos de idade até em empresas grandes. Estudei, concluí no ginásio por volta dos 17 anos, porém já consumindo muito álcool e usando drogas. Meus pais, nesse período, assim como os meus irmãos, só observavam, censurando às vezes.
estava sofrendo em um silêncio. Por volta dos 21 anos, fui preso por cometer um furto em um mercado próximo à minha casa, o que me levou a ver a seriedade da minha situação. Fiquei detido por pouco tempo. Tempos depois, fui evangelizado junto com os meus colegas, tarde da noite. Nunca tinha ouvido sobre Deus e seu amor por meio de Jesus. Após este dia, mantive contato com uma das jovens que me evangelizou durante alguns meses. Até que, andando no centro da cidade de Santo André, da onde sou natural, vi um anúncio de uma vaga de emprego. Preenchi uma ficha, fui para a empresa, passei no processo seletivo e após 5 horas na empresa fui contratado. Retornando para casa, tive uma crise de pânico, porque, eu não coloquei, mas vou dizer aqui, porque eu fiquei pensando como é que de uma hora para outra eu ia fazer, como é que eu faria. Os últimos anos, iniciando pelo uso do álcool e das drogas, vivendo com a minha sexualidade e a vida promíscua, como é que eu ia fazer para de sexta para segunda começar a trabalhar? Eu acredito que me deu uma crise de pânico e que me levou a procurar a jovem que me evangelizara. Após um período de conversa, recebi a Jesus. No dia seguinte, fui a uma reunião e decidi que iria seguir firme com Jesus e participando daquela igreja. Deixei o álcool, as drogas, a prostituição, me integrei na igreja, uma igreja bem ativa. Mantive-me limpo e buscando manter a santidade. Eu digo que a igreja é antiga, porque através dessa igreja eu acabei me envolvendo com vários projetos que me ajudaram a lidar com as crises que eu vivia. Mantendo-me limpo e buscava manter a santidade. Porém, já nessa época, o defeito de caráter da religiosidade não me permitiu enxergar e entender as crises que enfrentava. Não sabendo lidar com as frustrações, não recorria ao álcool, ao cigarro ou às drogas, mas passei a ceder aos apelos do sexo, mantinha-me firme na igreja, porém com recaídas na área do sexo. Aprendia a palavra, mas não conseguia lidar com os impulsos. Busquei grupos de ajuda específicos, terapias, mas nada tinha êxito. Passava tempo limpo, mas recaía em curtos tempos. Em um aniversário do PAV, o pastor Piva anunciou um projeto, hoje conhecido como 30 Semanas. Participei do primeiro ciclo. Decidi, me propus logo que eu ouvi. Eu sempre respeitei o Piva como pastor e o pensamento e a fala dele. Quando ele colocou nesse dia que um dos problemas de todos nós, ou do ser humano, é basicamente emoção, cujo o lado espiritual se aproveita, eu propus no meu coração que eu iria participar do 30 Semanas. Participei do segundo ciclo, vindo a ter uma compreensão melhor do que seria um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento melhor com o próximo e um relacionamento melhor comigo mesmo. Devido a uma sequência de maus atos cometidos ao longo de uma vida, não conseguia entender o amor buscando em outros lugares. O 30 Semanas está me ajudando a ver a luz de Deus, que é Jesus, o qual quero aprender a amar e deixar de amar as trevas. João 3,18 vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e eles não queriam vir para a luz. Eu entendo que foi isso que a experiência que eu tive, venho tendo, e agora com 30 Semanas eu estou conseguindo entender. Nós cantamos um cântico dirigido pela nossa irmã e fala exatamente sobre isso. As escamas dos meus olhos caíram, continuam caindo, e para que nós e eu possamos ver a luz. Obrigado pelo silêncio de vocês.